Bom dia. Senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, senhor presidente da República Federativa do Brasil, presidente Michel Temer, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, senhor presidente da República Federativa do Brasil no período 85 a 90, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, presidente José Sarney, senhor vice-presidente do Congresso, deputado federal Fábio Ramalho, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deputado federal e presidente eleito da República Federativa do Brasil, senhor Jair Bolsonaro, senhoras e senhores senadores constituintes e deputados constituintes aqui presentes, representantes dos governos estaduais, do corpo diplomático, da sociedade civil aqui reunida. Saúdo com intensa emoção o fato de o Congresso Nacional celebrar os 30 anos da Constituição de 1988, reunindo os poderes da República e dirigindo-se à nação. É alvissareiro e gostaria de enaltecer o fato de que o Congresso Nacional concede voz ao Ministério Público neste ato solene de celebração da Constituição brasileira, como fiscal da lei e guardião da Constituição. O Ministério Público é defensor da sociedade, das instituições, do interesse público, combate o crime e defende direitos fundamentais. Nestas 3 décadas, esteve firme na defesa da Constituição, de liberdades, do interesse público, na defesa da pluralidade, em favor da democracia e do meio ambiente. O valor desta celebração transcende este momento, singular na história brasileira, porque lembra ao nosso povo que a Constituição inaugurou o regime democrático que tem na defesa da dignidade e da liberdade humanas a centralidade de suas normas. Desde então, as instituições brasileiras tornaram-se muito mais fortes e atuam para garantir uma sociedade justa e o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação, que são os objetivos fundamentais da República. No plano internacional, a República rege-se pela prevalência dos direitos humanos, pela defesa da paz, pela solução pacífica dos conflitos e pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A Constituição de 88 instituiu um governo de leis. Não é pouco. É um feito extraordinário, porque o governo de leis é uma das principais marcas do mundo civilizado, pois garante liberdades essenciais à democracia, que são as liberdades de imprensa, de expressão, de opinião e de crítica, de cátedra e reunião. Também garante autonomia universitária, para que a inovação, o saber e o aprendizado desenvolvam-se sem amarras. O governo de leis promove paz e estimula a concórdia, que são virtudes da justiça. Em uma nação de imigrantes e nativos, nossa Constituição reconhece a pluralidade étnica, linguística, de crença e de opinião, a equidade no tratamento e o respeito às minorias. Garante liberdade de imprensa para que a informação e a transparência saneiem o conluio e revelem os males contra os indivíduos e o bem comum. A Constituição regulamenta a convivência das diferenças sob o signo da igualdade de direitos,
de oportunidades, de concorrência, de respeito e de tratamento. Visionária. Nossa Constituição protege o ambiente para esta e as futuras gerações. Humanitária. Protege minorias e os mais vulneráveis, para que não sejam alvos do injusto. É notavelmente auspicioso o fato de se reunirem aqui, no berço da Constituição, os chefes dos poderes, como um poderoso símbolo do diálogo, do prestígio dos princípios e valores constitucionais e da transição republicana do presente ao futuro. Que esta poderosa imagem, endereçada à cidadania, seja o prenúncio de que uma era da paz e concórdia continuará a trazer ao Brasil o elevado desenvolvimento humano que tanto almejamos, a erradicação da pobreza, a dissipação das diferenças regionais, a preservação da floresta, da água, do ambiente, do patrimônio cultural e do bem comum, prometidos pela Constituição. A Constituição de 88 expressa a vontade do povo. Como em nenhuma outra ocasião, a sociedade civil manteve contato direto com os constituintes e influenciou na elaboração de suas normas. Mais do que isso, o povo viu-se reconhecer em sua pluralidade de línguas, opiniões e direitos. Anseios de dignidade foram acolhidos para que todos sejam tratados como pessoas humanas e que práticas de escravidão sejam abolidas do território brasileiro. Desejos de igualdade foram contemplados na Carta, repudiando toda forma de discriminação, seja de nacionais, seja de estrangeiros. Expectativas de respeito à intimidade pessoal foram garantidas. A separação da coisa pública e da coisa privada foi delimitada e permite hoje o enfrentamento da corrupção de verbas públicas, a punição da improbidade administrativa e a preservação do bem comum. O regime de respeito às leis passou a vicejar em solo nacional e tornou-se prioridade dos brasileiros, que querem para si a mesma regra que vale para todos os demais. Esta ideia de igualdade parece simples, mas encontrou tantas resistências ao longo de nossa história que só veio a vigorar com longevidade a partir de 1988. Muito se avançou desde a Constituição de 1988 e, por isso, é importante celebrá-la, para que se mantenha viva, aderente aos fatos, fazendo justiça e correspondendo à vida real da nação. Para tanto, é preciso guardá-la. Não basta reverenciá-la em uma atitude contemplativa. É preciso cumpri-la à luz da crença de que os países que custodiaram escrupulosamente suas constituições identificam-se como aqueles à frente do processo civilizador e são irradiadores de exemplaridade em favor das demais nações que hesitaram ou desdenharam em fazê-lo. Os frutos deste comportamento estatal em relação à Constituição são colhidos diretamente pelo povo brasileiro, que se orgulha ou se envergonha de suas instituições. No Brasil, a celebração dos 30 celebração do respeito por ela, e sobre isso somente podemos festejar. O Ministério Público, que deve à Constituição sua independência e garantias de atuação, também tem sido seu guardião, atuando contra o crime que afronta direitos e corrompe a coisa pública, defendendo os bens comuns da sociedade, preservando os valores fundantes da vida em sociedade, defendendo o patrimônio público e eleições justas e livres, como lhe foi determinado. Temos consciência da importância dessa missão e da firmeza e serenidade que nos é reclamada para exercer com coragem e prontidão tais funções.
é necessário também que cada cidadão compreenda que a Constituição tem a norma que preside a solução dos problemas que ele enfrenta. A Constituição é cidadã. Cada cidadão é, neste sentido, guardião da Constituição e defensor da sua integralidade. Pode invocá-la, não apenas em juízo, mas, sobretudo, fora dele, para prevenir conflitos e também para resolvê-los. Preservar seus preceitos é promover sua aplicação. Este também é um dos sentidos da Constituição cidadã, a que é do cidadão. Para cada cidadão é um grande trabalho, um trabalho de Sísifo, fazer valer as regras da Constituição, a democracia e direitos humanos, como um bloco de mármore empurrado montanha acima todos os dias. Pode parecer difícil, mas não é uma tarefa infrutífera. Muito ao contrário, é o exemplo, a esperança e a compreensão de que a democracia e o regime de leis exigem cuidados permanentes que nos torna cidadãos ativos e construtores da sociedade justa, livre e solidária que a Constituição garante. Os direitos individuais reclamam proteção diária. É preciso estar de prontidão para reconhecê-los, para invocá-los e identificar quando são afrontados. É uma atitude cívica e inteiramente constitucional compartilhar este conhecimento, transmiti-los em nossas relações pessoais, na família, na escola e no local de trabalho. Gosto de interpretar o mito grego de Sísifo na acepção esperançosa de Cora Coralina, que se apresentava como uma pessoa que, na escalada da vida, remove pedras e planta flores. Que tais flores sejam de esperança e da justiça prometida com clareza pela Constituição. A Constituição é respeitada por sua premissa estruturante de respeito a liberdades essenciais e aos seus objetivos de justiça social, que lhe informam o núcleo axiológico. Não obstante os desafios com que os diversos momentos de crises políticas, econômicas e morais pontilharam as 3 décadas de vigência da Constituição, deve-se também credenciar a sua eficácia, além do apoio popular que colhe, às instituições fortalecidas que engendrou. Persistamos na Constituição, perseveremos na democracia, continuemos os esforços de cumprir todas as promessas do Constituinte de 88. Sigamos juntos, todos, no caminho que conduz a uma sociedade justa, fraterna, pluralista, solidária e sem preconceitos. Muito obrigada.